Nós estamos começando hoje uma série aos domingos do mês de abril. Serão 4 mensagens que se basearão nos mandamentos recíprocos, mandamentos muito presentes no Novo Testamento, expressões, ou a expressão que caracteriza esses mandamentos é uns aos outros. Então nós lemos no Novo Testamento vários textos que nos falam a respeito dos uns aos outros. Esses textos são, na verdade, o que chamamos de mandamentos recíprocos, mandamentos de mutualidade, de reciprocidade. Uma expressão grega é traduzida por uns aos outros, que é a expressão alelos, apenas uma expressão que nos fala a respeito de uns aos outros. A dinâmica da vida cristã é uma dinâmica de mutualidade. E é por isso que cremos que, quando falamos sobre esse tema, fortalecemos a nossa vida como povo de Deus, como igreja de Cristo. Então serão 4 mensagens a partir de hoje, com temáticas relativas aos mandamentos recíprocos. A primeira, que será hoje, amar uns aos outros. Na próxima semana, cuidar uns dos outros. Na semana seguinte, encorajar uns aos outros. E nós encerraremos essa série no último domingo do mês de abril com servir uns aos outros. Serão esses 4 mandamentos que serão nosso tema para esses dias do mês de abril, para os domingos do mês de abril. Existe uma certa divergência entre os estudiosos, mas a maioria diz que são cerca de 25 mandamentos recíprocos, que nós temos 25 mandamentos recíprocos no Novo Testamento. Mas nós vamos nos concentrar nesses 4 mandamentos aqui, pensando na nossa vida como igreja, como comunidade, como povo de Deus, como aqueles que se reúnem, não solitariamente, mas que se relacionam uns com os outros. É pensando nisso que eu gostaria de convidar você então para nós lermos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 13, os versos 34 e 35. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Se não, você pode acompanhar a projeção, que é o texto que nós vamos nos concentrar. Eu quero trazer algumas lições que esse texto nos fala ao coração, usando esses 2 versículos, embora seja muito importante a gente entender o contexto desse texto. Em algum momento nós vamos nos utilizar do contexto, mas eu gostaria de me ater, de me concentrar nesses 2 versículos do capítulo 13 de João, os versos 34 e o verso 35. Feche os olhos, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai, eu quero te agradecer por este domingo, quero te louvar pelos cultos que já prestamos ao Senhor, pela manhã, agora à noite. Eu quero te agradecer, Senhor, porque no meio da adoração, no meio do louvor, o nosso coração se enche de gratidão, o nosso coração se enche, ó Deus, de esperança, o nosso coração se enche de fé. O Senhor renova os nossos sonhos, o Senhor renova a nossa alegria, o Senhor renova a nossa expectativa de que o melhor ainda está por vir. Obrigado, meu Senhor, porque na comunhão dos santos nós encontramos tantas respostas que não teríamos se estivéssemos sozinhos. Muito obrigado, ó Deus, pela permissão do Senhor de nos reunirmos num lugar com portas abertas, publicamente, sem restrições. Obrigado, meu Senhor, que isso, longe de gerar em nosso coração comodismo, gere responsabilidade. Eu peço a Deus que nesta hora, nesta noite, o Teu Santo Espírito fale conosco, que o nosso coração seja aberto para receber a Tua palavra,
que a nossa mente, as nossas emoções sejam afetadas pela palavra poderosa que procede da tua boca, que transforma a nossa vida, que quebranta o nosso coração, que dá direção, que nos faz caminhar dentro de um projeto que o Senhor já estabeleceu para a nossa história, para a nossa existência. Então, meu Senhor, toma agora a nossa vida, toma este ambiente. Ó Deus, guia-nos durante todo esse tempo de reflexão na palavra. Não permite que a desatenção, que o desinteresse tome conta do nosso coração. Mas, ó Deus, atraia a nossa atenção para a Tua palavra agora, eu te peço, em nome de Jesus. Pai, nos protege de toda a intervenção, de toda a ingerência maligna. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler? Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém. Texto de João capítulo 13, versos 34 a 35. Sem dúvida, o texto que lemos é um texto com muita riqueza. Eu espero de alguma maneira cobrir todo esse texto, esses 2 versículos, de modo que essa riqueza de alguma maneira fique anunciada no pouco que nós podemos contemplar. É uma fonte inesgotável, mas do pouco que a gente pode absorver, que o Senhor nos dê graça para que isso entre no nosso coração. Uma coisa importante é a gente entender, por exemplo, que esse mandamento recíproco no Novo Testamento não está isolado aqui em João capítulo 13. Você caminhar um pouquinho só em João, no capítulo 15, Jesus novamente repete esse mesmo mandamento. No capítulo 15, Jesus nos fala sobre esse amar uns aos outros. Isso vos mando, diz Jesus, que ameis uns aos outros. Se não bastasse, nós temos esse mandamento recíproco de amar uns aos outros, repetido em Romanos capítulo 13, verso 8, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9, em 1 Pedro capítulo 1, verso 22, em 1 João capítulo 3, verso 11 e verso 23, no capítulo 4 de 1 João, verso 7, ainda no capítulo 4 de João, versos 11 e 12, e na segunda carta de João, verso 5, esse mandamento se repete 12 vezes ao longo do Novo Testamento. São 12 insistentes chamadas de Deus para aquilo que se torna para nós o que Jesus declarou como novo mandamento. E vamos começar por aqui. Queria que você observasse o destaque no novo, porque a palavra novo, no grego, é expressa de 2 formas. O português, ele é muito rico, mas em alguns momentos empobrecido de significado. Nós usamos a mesma palavra para uma série de coisas. Uma das belezas da gente poder, de alguma maneira, observar, não precisamos nos aprofundar nisso, mas observar a língua original é essa beleza. Por exemplo, eu digo que amo, não é? Eu amo meu cachorro e eu amo também o meu marido. É o mesmo amor, pelo menos na comunicação. Tem gente que ama mais o cachorro que o marido, obviamente. Mas na comunicação a gente usa a mesma linguagem, amor. O grego não, o grego ele especifica. Existe amor distintos. E para cada situação ou para cada circunstância se usa um termo. A palavra novo também. Existem 2 termos para novo no grego. O primeiro termo é neo, é neos. Nós usamos muito essa raiz na nossa comunicação no português.
né? Quando a gente quer falar de alguma coisa nova, a gente usa a expressão neo. Um novo convertido é um neoconverso, né? Ou seja, essa expressão é bem comum. Agora, a expressão que Jesus usa aqui não é a expressão neo que fala de novo enquanto tempo. Ou seja, é alguém novo porque o tempo, no caso do neoconverso, de conversão, é um tempo curto. A palavra que Jesus usa é a palavra kainós. E essa palavra nos fala de novo na qualidade. Novo na qualidade. Jesus está nos ensinando aqui que Ele está trazendo uma nova compreensão, uma compreensão cuja qualidade é mais excelente do que tudo quanto, de algum modo, já havia sido predito e previsto no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento existem orientações sobre o amor ao próximo. Por exemplo, Levítico 19, 18. Odiarás o teu inimigo, mas amarás o teu próximo. Ou seja, existiam já orientações do Antigo Testamento para o amor ao próximo, mas Jesus quer carregar essa verdade e esse mandamento com um sentido e um significado novo. Não é novo quanto ao tempo, porque ele já havia sido predito. Isso já estava no pano de fundo da fé judaica, agora da fé cristã. Mas Jesus agora diz, olha, eu quero trazer significado mais pesado, eu quero trazer significado mais amplo, eu quero abranger esse terreno de uma maneira mais ampla, eu quero dar a ele uma qualidade diferente daquela que vocês até hoje compreenderam. Então ele diz, um novo mandamento vos dou, novo não no tempo, mas novo na qualidade, no peso, na abrangência. Arival Dias Casimiro, reverendo Arival Dias Casimiro, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ele diz que o mandamento do amor é novo de 5 maneiras. Ele é novo em sua proeminência, isso é maior do que todos os demais mandamentos. Ele é novo no seu referencial, isto é, Jesus é o modelo, é o referencial desse amor. Ele é novo na sua maneira de expressá-lo. O amor deve ser expressado por atos, através de manifestações concretas, materiais, e não apenas de palavras. Ele é novo na sua exclusividade, considerando que só pode amar dessa maneira, como Jesus está orientando que nós nos amemos uns aos outros, quem nasceu de Deus, porque quem nasceu de Deus não conhece a fonte primária do amor, e porque não conhece essa fonte primária do amor, não pode amar da maneira como Jesus nos ensinou. Então, para amar dessa maneira, precisa conhecer a Deus, ter nascido de novo, e esse amor, ele tem uma quinta característica de ineditismo, uma nova capacitação. Ele é novo em sua capacitação, porque nós só podemos amar a Deus, nós só podemos amar o nosso próximo, se Deus nos capacitar por intermédio do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 5, o amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Considerando isso, em seguida Jesus diz, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis, ou amem-se uns aos outros. Todas as vezes que nós pensamos em mandamento, imediatamente nós aliamos a ideia do mandamento à ideia de obediência, e isso é correto. Se há um mandamento, o mandamento precisa ser cumprido através de obediência. Isso está absolutamente correto. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 28, lá a palavra de Deus nos ensina que os mandamentos haviam sido dados, e uma vez obedecidos, eles atrairiam bênção sobre o povo. Mas se o povo não obedecesse aos estatutos, aos juízos, aos mandamentos que Deus havia estabelecido, eles seriam alcançados por maldição. Mas o Novo Testamento vai acrescentando, e principalmente Jesus, vai acrescentando a ideia da obediência a alguns elementos muito novos.
que talvez nós não tenhamos apreendido, que nós não tenhamos compreendido, que não tenham ficado tão claros assim na leitura do Antigo Testamento. Porque uma das primeiras coisas que nós pensamos, quando pensamos em mandamento, quando pensamos em obediência aos mandamentos, é que se eu não cumprir, se eu não obedecer, eu serei castigado. Então, por medo, eu obedeço aos mandamentos. Então, por medo, eu me submeto e eu sujeito a esse mandamento. Aí Jesus diz assim: eu estou trazendo uma nova compreensão do mandamento, não apenas enquanto mandamento, mas uma nova compreensão de toda a ideia do mandamento. O que Jesus faz? Ele diz o seguinte: se a compreensão geral é obedeça, caso contrário, você será castigado, penalizado pela falta de obediência, então obedeça, ainda que por medo, mas obedeça. Jesus acrescenta o elemento do amor. Ele diz assim, João capítulo 14, capítulo seguinte, verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus não diz: se você tiver medo de mim, você vai guardar os meus mandamentos. Jesus diz: se você me amar, você guardará os meus mandamentos. No verso 21 do capítulo 14, Jesus amplia essa compreensão do capítulo 14 de João. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vá para lá, por favor. Observe que Jesus diz aqui: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus não diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me teme. Jesus está aliando ao conceito do mandamento um elemento que é o elemento do amor. Ele diz: aquele que me ama, guarda os meus preceitos. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Às vezes nós temos em nossa consciência cristã que o mandamento é um peso que recai sobre nós, e nós o cumprimos e nos sujeitamos a ele por causa de um temor. Mas Jesus, Ele desenvolve esse pensamento, essa compreensão e diz: não, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E isso vai sendo de alguma maneira evoluído. Elementos vão sendo agregados a essa compreensão, de modo que quando nós olhamos para as Escrituras, o mandamento, em todo o Novo Testamento, deve gerar no coração daquele que cumpre esse mandamento, primeiro um relacionamento de amor e de gratidão. Eu só cumpro os mandamentos por amor e gratidão, sobretudo. A palavra de Deus diz que nós devemos ir e pregar o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. Então, muitas vezes a igreja se coloca na defensiva e diz: nós precisamos fazer porque é um mandamento de Jesus. Não, nós vamos fazer porque o nosso coração já foi alcançado por uma viva esperança, porque nós já fomos libertos do pecado, porque nós já fomos retirados do império das trevas, fomos transportados para um reino de luz, porque nós estamos agora com propósito, sentido para a nossa história e para a nossa vida. E tudo que nós fazemos em resposta grata por um relacionamento de amor que nos alcançou. Nós não fazemos porque estamos sujeitos a um peso e a um medo que, se não fizermos, nós seremos decapitados. Se nós não fizermos, nós seremos amaldiçoados. Nós fazemos, e mandamento aqui está carregado dessa profunda ideia, compreensão de que alguém teve um encontro verdadeiro com Jesus e iniciou com ele um relacionamento de amor que gera gratidão, não temor que gera medo do castigo. Queria que isso pudesse permear toda a nossa compreensão de hoje. Em seguida, Jesus diz: como eu os amei, vocês devem amar-se uns
aos outros. E talvez aqui nós tenhamos a essência do texto, da mensagem dessa noite. Porque Jesus estabelece agora algo novo. É novo porque, primeiro, tem uma qualidade diferente de tudo que vocês já ouviram. É novo porque esse mandamento vem carregado de uma experiência de amor e gratidão. Mas é novo também porque agora tem um referencial diferente de todos os referenciais. Jesus diz: como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Ou seja, existe um paradigma, existe um modelo que estabelece a maneira de se amar. Existe um modelo que se estabelece o modo de se amar aqui. Amar como Jesus amou. E a pergunta que se impõe é: como Jesus amou? Como é que Jesus amou? Talvez aqui nós tenhamos a chave que interpreta esse mandamento recíproco dos mais pesados. Entender que o modelo desse amor é Jesus. E a pergunta é: como é que Jesus amou? E eu queria trazer 3 ideias para você sobre como Jesus amou. Primeiro, Jesus amou concretamente. Você pode dizer isso? Diga: concretamente. Jesus amou de maneira concreta. John Stott, ele diz que o amor cristão não é vítima das emoções, mas é servo da vontade. O amor cristão não é vítima das emoções, mas é servo da vontade. Todas as vezes que nós pensamos em amor, na nossa categoria ocidental, platônica, é que amor é um sentimento. Amor é alguma coisa que invade o nosso coração e nos faz ficar apaixonados. Amor é alguma coisa que mexe de uma maneira tão intensa com o meu equilíbrio emocional que eu já não consigo mais pensar de maneira coerente. Afinal de contas, nessa compreensão, o amor é cego. Não é assim que a gente diz? O amor é cego. O camarada, melhor, a camarada, ela fica tão cega, que só passa a enxergar depois que casa. Não entendo isso. Devia ficar com os olhos abertos antes, depois que casou, fecha os olhos. Aí fica cego. Mas a camarada, ela fica cega antes de casar, depois que casa, ela abre os olhos, começa a enxergar tudo perfeitamente. Não era assim, mudou nada, é o mesmo. Você que não via, minha filha. E agora fica culpando a igreja, culpando Deus. Não, abra os olhos. Mas essa compreensão que a gente tem de amor, que vem dentro dessa esfera das ideias, dessa esfera de sentimentos, ela carrega esse mandamento de compreensões equivocadas. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender do modo como Jesus amou, é que Jesus amou de maneira concreta. Porque amor para Jesus não é um sentimento que oscila de acordo com o dia, com a hora. De manhã eu acordo, estou amando. No final do dia, depois de alguma circunstância, eu estou odiando. Isso não é amor. Isso, na verdade, são sentimentos que oscilam de acordo com o meu humor. São sentimentos que oscilam de acordo com as circunstâncias. Amor para Jesus é um ato da nossa vontade. Por isso John Stott diz que o amor cristão não se torna vítima das emoções, mas o amor cristão é servo da vontade. É alguma coisa que eu decido fazer. Amor é algo que eu decido realizar. Exemplo, a palavra de Deus diz sobre Jesus. João capítulo 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Como é que o amor
está concebido na compreensão de João. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida. Para João, o amor aqui é um ato concreto. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, porque veio até mim, fez um cafunézinho, me colocou no colo e disse: eu te amo, filho. É isso. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Algo concreto, visível, dá para palpar, dá para mensurar, dá para dizer o que foi. Concretamente se manifesta na história. 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor. Como é que a gente conhece o amor? É porque alguém disse numa sentença para nós: eu te amo, I love you. E eu fiquei totalmente apaixonado por aquela voz. Não, nisto conhecemos o amor. O quê? Que Cristo deu a vida por nós, e devemos nós dar a vida pelos nossos irmãos. Amor é alguma coisa que se manifesta na concretude da vida. Aí a gente começa a entender algumas coisas que Jesus diz. Mateus capítulo 5, verso 43. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. O que Jesus vai nos dizer? Amai os vossos e orai pelos que vos perseguem. Jesus fica fazendo pegadinha com a gente. É isso, só pode. Aonde que alguém ama o inimigo? A gente não ama o inimigo porque a gente entende amor fora dos âmbitos da palavra, fora dessa ideia da concretude das Escrituras. Jesus não está fazendo pegadinha. Jesus simplesmente está nos ensinando a colocar o conceito dentro daquilo que é evangelho. Amar vem em atitudes concretas. Então, é possível amar o inimigo? Claro que sim. Romanos capítulo 12. O amor seja sem hipocrisia. Verso 20 do capítulo 12. Se o teu inimigo tiver fome, dá uma rasteira nele. Já que ele está fraco, está com fome. Chuta o camarada. Não, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe. O que é amar? Amar é uma decisão de agir em favor do bem daquele que está perto de mim, e pode ser inclusive meu inimigo. Experimente amar o seu inimigo. Pastor, já fiz de tudo para permanecer casado. A palavra de Deus diz: ame a sua esposa como a si mesmo. Ah, não tem jeito não. Aquele cara não é meu esposo, ele é meu adversário, ele é meu inimigo. Tudo bem, então ama o inimigo. Ama o inimigo. Como? Concretamente, através de decisões da sua vontade. Não, eu não estou sentindo. Se você continuar me dizendo, porque, gente, a gente fala sobre isso, aí sai daqui fulano diz: mas eu não estou sentindo perdoar. Você nunca vai sentir perdoar, filho. Você nunca vai sentir perdoar. Você decide fazer. É ato da vontade. Existem 3 categorias, quando nós lemos a Bíblia, que estão presentes, por exemplo, na conversão de uma pessoa. Uma pessoa, quando converte, ela se converte a Cristo, primeiro, porque ela entende a mensagem do Evangelho. Existe o elemento cognitivo, o elemento da razão presente. O segundo elemento é o elemento afetivo, é o elemento emocional. Uma pessoa, quando se converte, ela tem a sua vida emocional impactada pelo poder do Evangelho.
Mas existe um terceiro elemento que a gente pouco fala, que é chamado de elemento volitivo. O elemento volitivo é o elemento da vontade, ou seja, são atitudes que eu decido fazer. Zaqueu, por que a Bíblia, Jesus declara, hoje houve salvação nessa casa, falando a respeito de Zaqueu? Porque Zaqueu entendeu só o Evangelho? Porque Zaqueu chorou diante de Jesus? Não, porque Zaqueu se levantou e disse, hoje eu decido, elemento da vontade, volitivo. Hoje eu decido entregar os meus bens aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus se levanta, olha e diz, hoje houve salvação nessa casa. Porque decisão está sendo tomada. Porque a vontade está entrando em ação. Meu irmão, nós tivemos a nossa vontade regenerada pelo poder do Espírito para a gente aprender a cumprir o mandamento de amar. A tua vontade foi afetada pelo poder do Espírito e transformada para você aprender a cumprir o mandamento e decidir fazer algumas coisas que o homem carnal jamais fará. Como é que Jesus amou? Jesus amou concretamente. Como é que Jesus amou? Jesus amou sacrificialmente. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida. Nisto conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida. Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós. Ou seja, não existe modo de pensarmos no amor cristão e de pensarmos em amar uns aos outros como Jesus nos amou, se a gente não pensar em sacrifício. Mas nós somos a sociedade em que sacrificar-se em prol do outro é coisa de louco. A gente não se sacrifica em prol de ninguém. A gente não está disposto a se sacrificar em prol de outro. Senta que lá vem história. História repetida, como de costume. Então vou repetir uma história aqui. Quantos estão nos visitando aqui? Só dá um sinal. Ah, tem visitante, então vocês não ouviram essa história. Deixa eu contar para os nossos visitantes a história. Você que já ouviu, fique quieto aí. Não fica reclamando. Ah, lá vem essa história de novo. Vou contar para o pessoal que nunca ouviu. Diz que o homem estava muito mal. Palmeirense. Eu não sei porque que isso me veio à mente. Agora o pastor Valdir começa o culto. Quando o Corinthians ganha alguma coisa, ele fica pensando assim, aonde que eu vou encaixar para falar alguma coisa? Vocês não percebem isso? Ele sempre faz isso. Aí no cântico sobre amor, recebi um novo coração, ele vai, o que ele vai falar? Nesse contexto a gente pode amar, palmeirense pode amar corintiano. Ele só queria falar isso. Ele ficou matutando, aonde que eu vou entrar com essa história? O cara não estava bem, mal, vai para o médico, a esposa diz, meu amor, você precisa ir para o médico, vai lá ver o que está acontecendo com você. Chega no médico, o médico faz os exames, pede exames, ele corre, vai lá, faz os exames, etc., volta. O médico olha, vê que o diagnóstico não é bom e os prognósticos são piores ainda e pensa consigo, bom, como é que eu vou falar isso para esse cara, para esse rapaz? Posso falar, de qualquer forma. Olha para ele e diz assim, faz o seguinte, você está acompanhado? Ele diz, estou acompanhado da minha esposa. Cadê ela? Está ali na sala de espera. Então faz o seguinte, vai lá, vai para a sala de espera, pede para sua esposa entrar um pouquinho aqui. E aí a esposa entra no consultório, o médico olha para ela e diz assim, olha minha senhora, as notícias não são boas, seu marido está muito mal, ele está passando por um pico de estresse, qualquer hora ele tem um ataque do coração e morre. Se a gente não cuidar, se a gente não entrar com algumas intervenções aí, esse homem pode morrer a qualquer instante. E a mulher pergunta, mas doutor, o que a gente pode fazer
para ajudá-la então. E o médico diz para ela: primeira coisa, você precisa diminuir esse nível de estresse desse homem. Chega em casa, você precisa tratar esse homem melhor. Você precisa, faz a comida que ele mais gosta, arruma aquela mesa bonita, chame ele para sentar, faz a sobremesa que ele mais aprecia, faz aquela sobremesa, deixa ele sentar na poltrona preferida dele, dá o controle remoto na mão dele para ele ficar mudando de canal de 5 em 5 segundos. 140 canais de 5 em 5 segundos sendo mudados. Deixa ele ficar nessa. Ele precisa ter o seu estresse diminuído, porque senão ele vai morrer. Ela diz: como assim? Vai morrer. Ou você ajuda, ele vai morrer. Você precisa dar uma resposta a isso também. É uma responsabilidade, eu sei, mas enfim, cuida dele. Ela sai do consultório, aquele silêncio. Entram os dois dentro do carro. Ele está dirigindo, não fala nada. Dali a pouco ele já está se sentindo incomodado com aquele silêncio. Olha para a mulher e diz: e aí, mulher, pelo amor de Deus, me fala o que o médico falou para você. Ela fica calada, pensativa. Ele não fala nada. Dali a pouco perde a paciência e diz: pelo amor de Deus, me fala o que o médico disse para você. Ela olha para ele e diz assim: o médico disse que você vai morrer. Em outras palavras, se eu precisar me sacrificar por você, você vai morrer. Se eu precisar fazer alguma coisa em sacrifício por você, você vai morrer. Porque a gente, todas as vezes que pensamos em amar do modo como Jesus amou, que foi de um modo sacrificial, nós logo pensamos: estou sendo lesado. Talvez a gente entenda isso quando a gente pensa, por exemplo, na relação com os nossos filhos. Você passa uma noite em claro com o garoto, a garota com a febre alta, e você perdeu uma noite inteira, 2 noites, perdeu uma semana, está cansado, todo quebrado, moído, mas o que você mais quer é que aquela criança fique boa. Quando você faz isso, você está amando sacrificialmente. Quando você cuida de um pai idoso, quando você cuida de uma criança, você pensa assim: bom, a criança ainda vai crescer, né? Ela vai se tornar autônoma, independente, mas quando você cuida de um pai, de uma mãe idosa, você pensa: qual que é o prognóstico daqui para diante? E a questão é que todas as vezes que nós cuidamos dessa maneira, como Jesus amou, de maneira concreta e sacrificial. Queria que você ouvisse essa história aqui. Eu estou falando que Jesus nos amou de maneira concreta, mas nos amou também sacrificialmente. Pedro era o filho mais velho de uma família com 2 filhos. Sua mãe trabalhava como faxineira e seu pai, há 4 anos, saíra para comprar cigarros e nunca mais voltara. Todos os dias, quer fizesse sol ou chovesse, Pedro carregava sua irmã Joana até a escola. Ela, quando era bem pequena, sofrera paralisia infantil e não podia mais andar. O tempo foi passando. Joana, já com 8 anos, era bem pesada e grande. Mesmo assim, Pedro, que tinha 11 anos, todos os dias a carregava até a escola. O seu João, dono do armazém, que via Pedro passar todos os dias, perguntou-lhe num certo dia: Pedro, sua irmã é tão grande, tão crescida, ela não é pesada demais para você? Pelo que Pedro respondeu: não, seu João, ela não pesa nada, ela é minha irmã. Não pesa, é minha irmã. Porque o amor sacrificial é o amor que emana de Deus, que é gratuito, que é abnegado,
que inclui doação, que é feito concretamente, mas é feito com alegria, com desprendimento, porque entende que amor que não é concreto e não é sacrificial não é o amor cristão, não é o amor das Escrituras, não é o amor do Evangelho. E eu quero acrescentar mais uma característica. Jesus nos amou concretamente, Jesus nos amou sacrificialmente, mas Jesus também nos amou graciosamente. Meus queridos, se você olhar o contexto dessa passagem, de João capítulo 13, versos 34 e 35, o antes e o depois, você vai se surpreender com o fato que Jesus coloca os seus dizeres sobre um novo mandamento eu dou a vocês, que vos ameis uns aos outros, que amem-se uns aos outros, como eu vos amei, num contexto em que antes Judas sai da ceia para traí-lo, e Jesus sabe disso, e num contexto em que depois Jesus declara para Pedro, que confessa, eu vou entregar a minha vida por ti, e Jesus diz, vai não Pedro, você vai me negar. É num contexto de traição e de negação que Jesus insere o recheio, que é o recheio do amar uns aos outros. Meu irmão, nesse conceito medíocre que nós temos de amor, nós pensamos, camarada vai me trair, o outro vai me negar, eu vou rejeitá-los. No meio de um contexto de traição e de negação, que existe a rejeição, pensando apenas nesse conceito humano de amor. Mas no conceito cristão de amar, nós amamos graciosamente. É nesse contexto de traição e de negação que Jesus insere a ideia do amar uns aos outros. Meus irmãos, porque amar como Jesus amou é ir além, ainda que o outro fique aquém. Amar como Jesus amou é ir além, ainda que o outro fique aquém. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes todas as coisas. Pedro, você me ama com um amor sacrificial como eu te amei. E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo com amor de irmão, mas eu não sei se eu te amo com o mesmo amor que tu me amas. Mas Jesus não diz para Pedro, então Pedro, estamos de relações cortadas, de agora em diante não olha mais para mim, não fala mais comigo, porque eu estou me sentindo rejeitado. Não, Jesus diz, então sai de agora em diante, meu irmão, meu amigo, sai livre das suas angústias e vai e apacenta os meus cordeiros, porque o meu amor por ti é amor gracioso, não muda, ainda que o seu amor por mim não seja um amor perfeito, eu te amo perfeitamente, porque o meu amor é gracioso, gracioso, é amor que não impõe condições. Você pode repetir comigo? Diga, Jesus amou concreta, Jesus amou sacrificial e Jesus amou graciosamente. Diga, concretamente, sacrificialmente, graciosamente. Diga, concretamente, sacrificialmente, graciosamente. Por fim, a palavra de Deus diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês aprenderem isso, você não vai precisar andar com carta de recomendação. Eu venho de uma cultura evangélica que, assim, dos meus avós, que a gente do meio presbiteriano não entende. Carta de recomendação. Aí aonde você tem alguns aqui que entendem. Onde você chega, você mostra a sua carta e o pastor carimba a sua carta. Não é? Tem que ter carimbo. Você congregou naquele lugar. Aí Jesus diz, olha,
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não vai precisar de carta de recomendação. Não vai precisar de crachá dizendo, cara, crachá. Não vai precisar de crachá dizendo assim, sou cristão. Não vai precisar de carteirinha dizendo assim, sou membro da igreja presbiteriana independente. Não vai precisar. Simplesmente porque o amor revela a identidade. O amor cristão, considerado dentro desses conceitos, revela a identidade. Vamos ficar de pé? Queria terminar com uma palavra de Francis Schaeffer, um pensador cristão. Que tem textos fabulosos, abençoadores. E um dos textos que eu queria compartilhar com você, do Francis Schaeffer, é um em que ele diz assim: se um cristão não mostra amor para com outros cristãos, o mundo tem o direito de julgar que ele não é um cristão. Se um cristão não mostra amor para com outros cristãos, o mundo tem o direito de julgar que ele não é cristão. Não podemos esperar que o mundo creia que o Pai enviou o Filho e que as reivindicações de Jesus são verdadeiras, que o cristianismo é verdadeiro, a menos que o mundo veja alguma realidade de unidade entre os cristãos e a partir dos cristãos. Olha que ideia que gera em nós responsabilidade. Não podemos esperar que o mundo creia que as reivindicações que Jesus fez sobre si sejam verdadeiras, a não ser, meu irmão, que algo de concreto aconteça dentro de mim, que mude a minha vida, porque Jesus entrou nela, e que me leve a amar. Como é que eu posso dizer Jesus é bom, se eu continuo sendo mesquinho? Como que eu posso dizer que Jesus é misericordioso se eu continuo sendo avarento? Como que eu posso dizer que Jesus cura se eu continuo tão doente na minha alma? Porque estou tomado de rancor, de mágoa. Quando alguém fala sobre perdão, faço de conta que estou dormindo. Quando alguém fala sobre amor, me levanto e vou embora, porque acho que isso é balela, isso é conto, é fantasioso, é bonito enquanto discurso. Mas aí Jesus nos convida, e esse texto do Schaeffer nos convida a entender, se a gente quer demonstrar para o mundo que Jesus é verdadeiro e é real, a gente tem que demonstrar que Ele entrou na nossa vida e Ele produziu em nós perdão para aqueles que nos ofenderam, respeito para com as nossas autoridades, ainda que eu não me simpatize com elas, amor para com os meus inimigos, de modo que se ele tiver fome, eu não o ajudo a morrer faminto, mas eu lhe dou pão. De modo que se ele tiver sede, eu não lhe auxilio a morrer de sede, mas eu lhe dou água. O amor cristão, ele vai rompendo esse caos instalado de violência, de ódio, de intolerância. Porque o amor cristão estabelece um paradigma novo de um Jesus que vive em nós, e porque vive em nós, nós podemos amar como Ele amou.
Meu irmão, eu não consigo amar como Jesus amou se eu não sou nascido de Deus. Eu só consigo amar como Jesus amou porque Cristo vive em mim. E já não sou eu quem vivo, mas Ele vive em mim. Porque Ele vive em mim, eu posso amar como Ele amou. De maneira concreta, sacrificial e graciosa. De mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Convidar a sair dessa gaiola, diga isso ao Senhor, que restringe o teu relacionamento. Você não frequenta uma célula porque na verdade não é porque você não gosta de célula, é porque você tem medo de se relacionar, é porque você tem medo de ser conhecido, você tem medo de amar e ser amado. Ou melhor, você tem medo de ser rejeitado. Mas se a gente entende o projeto de Deus, que é um projeto de amor, a gente entende que o amor é gracioso, que eu não amo porque a resposta está à altura ou está além. Não, eu amo porque Jesus me mandou amar, independente de qual seja a resposta do outro. Senhor Deus, eu quero pedir que no início dessa nossa série de uns aos outros, o Senhor nos ensine muitas coisas. Teu Espírito esclareça diante de nós pensamentos, ideias, conceitos obscuros, de modo que nós possamos verdadeiramente, Senhor, sairmos dessa série com transformações no nosso coração, com mandamentos impressos na nossa alma que nos leve, Senhor, a cumprir a Tua vontade. É isso que eu te peço. Nos abençoa, nos dá uma semana, Senhor, debaixo dos Teus cuidados. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito permaneçam sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Amanhã nós começamos nossa semana de oração, a partir das 7h30 da manhã. Você está convidado a estar conosco na semana de oração, do dia 9 de segunda até sexta. Rio de Deus, flua pelas ruas.